Olá, estamos mais uma vez no nosso programa Mega Agro Podcast, o podcast do produtor rural, porque aqui o agro tem voz. E, como se diz, acompanhe a nossa página, nosso canal no Instagram, no TikTok e no YouTube, e nos acompanhe. Estamos aqui com um convidado que tem uma trajetória grande na vida pública. Um candidato que eu posso falar que é uma pessoa que eu respeito, que eu admiro pela sua trajetória, pela sua postura, o nosso deputado federal Rubens Ottoni. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui conosco. Aqui você está em casa. A satisfação, a honra poder participar com você aqui. Muito grato pelo convite e fico feliz de vê-lo podendo ocupar um espaço assim, de fazer um debate com um segmento importante da sociedade, que é o agronegócio, com toda certeza dando oportunidade de informação e também de visibilidade para o trabalho do setor. Eu que agradeço e muito, deputado. Uma pessoa que representa e representa bem a voz do agro no estado de Goiás e no Brasil. Deputado, vamos lá, não vou tomar muito do seu tempo, porque eu sei que você tem muitos compromissos. Deputado, vou fazer algumas perguntas que, inclusive, até alguns dos seguidores nossos já mandaram aqui. Hoje, qual é o maior desafio do agro no nosso estado de Goiás a nível Brasil? O agro tem um papel muito importante na economia brasileira e, de maneira especial, aqui em Goiás, mais ainda. O governo federal, o governo do presidente Lula, reconhece o papel do agro, e eu sempre disse isso, porque o agronegócio ele tem um papel fundamental, inclusive, no equilíbrio das nossas contas, da economia brasileira. Joga um papel por quê? Porque produz do ponto de vista da agricultura de exportação. E essa agricultura de exportação nos ajuda muito a poder ter os recursos necessários para podermos fazer as políticas públicas para melhorar a vida do nosso povo. Então, qual que é o desafio do agro hoje? O desafio do agronegócio hoje é justamente abrir cada vez mais mercado para poder colocar a produção, que aqui hoje nós já avançamos muito. Se você fala em produção de grãos, por exemplo, nós temos tecnologia hoje avançada aqui no Brasil que propicia uma alta produtividade. Agora, nós precisamos produzir de maneira adequada, acompanhando todas as intempéries, mas nós precisamos também garantir a abertura de mercado para que esse produto se coloque num preço realmente condizente com aquele que é o preço da produção. Esse é o grande desafio que eu vejo da gente trabalhar. O avanço da tecnologia, cada vez mais acompanhar, fazer o avanço da tecnologia para poder plantar bem, colher bem, ter produtividade, mas também garantir a abertura de mercado internacional. Certo, meu deputado. Deputado, inclusive, a sua resposta de uma pergunta respondeu 3 dos nossos seguidores aqui. Teve um aqui que perguntou o uso da inteligência artificial, drone, robôs, práticas, relacionadas. O senhor mesmo acabou de reforçar. É necessário cada vez mais, né? Importantíssimo. E nós não podemos abrir mão do avanço tecnológico. A tecnologia, nós não podemos ser reféns da ciência, da tecnologia, mas devemos tê-la como ferramenta importante, propulsora do desenvolvimento. E no agro não é diferente, pelo contrário, no agro ela é fundamental, porque nós temos que trabalhar, saber como que temos tecnologia para poder avançar, como aproveitar melhor cada tipo de terra, de cada região, e também o desafio de poder enfrentar as intempéries. Hoje a questão climática ela é fundamental. Infelizmente, com o desmatamento, nós não temos mais controle sobre os climas. Então aí vem a tecnologia, vem a ciência para poder equilibrar, até para que a gente possa fazer desmatamento sustentável, para que não comprometa, inclusive, a produtividade daqueles que querem fazer o uso do solo. Concordo plenamente. Inclusive, deputado, algo que você até comentou a respeito do clima, inclusive é um ano desafiador, por causa dessa questão climática do El Niño, que afetou várias propriedades, vários agricultores aí que tiveram que replantar por causa dessa questão climática. Com toda certeza, esse é o grande desafio, porque às vezes a gente enfrenta a seca, enfrenta os temporais,
e não faz a reflexão da onde que vem isso. Isso vem de onde? É da mudança desenfreada da natureza, né? O homem não consegue fazer a mudança que é necessária, porque às vezes você precisa mudar alguma coisa, mas você tem que mudar de maneira sustentável. Você não pode mudar de maneira irresponsável, porque isso tem impactos, e impactos desastrosos que voltam para si mesmo. Então você desmata de maneira inconsequente, amanhã você pensa que isso vai trazer vantagem, vai trazer lucro, amanhã você tem um prejuízo muito grande porque vem uma intempérie, vem um temporal, vem uma seca, que às vezes a gente vê muita gente comentar, mas antigamente não tinha uma seca como essa, antigamente nós nunca vivemos um temporal como esse. Por quê? Porque antigamente também não havia um desmatamento desenfreado, como existe hoje, às vezes, sem olhar o lado tecnológico, sem olhar o lado da ciência, sem fazer isso de maneira controlada. Por exemplo, hoje nós vivemos uma situação que parece não ter nada a ver com isso, com a questão climática ou com a questão do meio ambiente. A questão da dengue. Nós estamos vivendo hoje uma situação de tragédia. A dengue virou uma situação espalhada por todo o país e em muitos países. Mas aquele mosquito, ele é original aqui da nossa realidade? Não. É um mosquito da selva. Isso mesmo. É um mosquito da selva. É um mosquito da mata. Mas por que ele está na cidade? É porque acabaram com a selva, acabaram com a mata, e ele vai buscando outros lugares. Exatamente. E ele chega na cidade. Ele vai tentando sobreviver de alguma forma. E na cidade causa o estrago. Tá. Mas então, da onde que vem isso? Vem da falta do homem usar a tecnologia, usar a ciência a seu favor. Não quer dizer que não possa desmatar. Mas então eu não vou poder desmatar para poder plantar? Claro que pode e deve. Só que isso tem que ser feito de maneira inteligente e a partir de maneira sustentável e controlada pela ciência, orientada pela ciência. E sempre respeitando o meio ambiente, claro. Porque está vendo as consequências. Exatamente. Palavras sábias, deputado. Exatamente, concordo. Inclusive, eu estava vendo aqui, deputado, uma próxima pergunta, qual a importância do pequeno produtor, né, rural? Só porque, na verdade, eu tinha visto uma matéria aqui também, que você teve um reconhecimento como o deputado goiano que mais ajudou a agricultura familiar. Eu trabalho muito com o agronegócio, eu sou daqueles que tenho incentivado e feito a defesa do trabalho da agricultura de exportação, né, que é uma agricultura de ponta, que tem mais tecnologia, né, que tem mais quantidade também, qualidade na produção, mas eu sempre tive essa referência de um deputado que sempre se preocupou em defender o pequeno produtor também. Por quê? Porque uma coisa não exclui a outra. Nós temos que defender o agronegócio, o grande produtor, no sentido de ele poder fazer agricultura de exportação, mas nós precisamos também defender o pequeno e principalmente o pequeno produtor, porque é o pequeno produtor que planta para colocar o alimento na nossa mesa. Porque o grande produtor, ele planta para exportação. O pequeno produtor planta para a feira, para o mercado, e planta para colocar o alimento na nossa mesa. E, às vezes, esse pequeno produtor não tem o apoio do crédito, não tem o apoio logístico, não tem o equipamento que o grande, às vezes, tem para poder fazer a sua produção. Então, por isso, eu sempre trabalhei defendendo o agronegócio, mas, ao mesmo tempo, defendendo a agricultura familiar, o pequeno produtor. Então, eu defendo o grande produtor, o médio produtor, mas foco também no pequeno produtor. Por quê? Porque ele é o lado mais fraco. E é ele que planta para colocar alimento na nossa mesa. Então, ele precisa ser assistido, ele precisa ser apoiado, não apenas para que ele possa ter sucesso e possa ter renda, mas para ele poder plantar com qualidade. Porque o alimento que ele planta vai alimentar a minha família. Então, eu preciso que seja um alimento de qualidade. Eu preciso que seja um alimento saudável. Então, eu dou muita atenção a ele. E é isso que eu faço. Então, eu ando o estado de Goiás todo. Em todos os lugares, eu tenho dado apoio ao pequeno produtor, levando equipamentos,
levando incentivo, levando apoio, tentando abrir junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco do Brasil, cada vez mais linhas de crédito que possam favorecer e dar atenção ao pequeno produtor. Tudo isso eu tenho feito ao longo dos anos, ao longo do tempo, e por isso eu sou reconhecido realmente como um deputado que apoia a agricultura familiar, que está sempre presente, que está sempre preocupado em buscar novas alternativas para atender o pequeno e médio produtor. Deputado, a gente, assim, eu já fiz várias entrevistas, a gente vê que você fala com paixão, com amor quando fala do agro. Parabéns, parabéns. É isso que a gente gosta de ver, ainda mais eu que vejo várias histórias, ver um deputado do seu nível amar e abraçar a bandeira do agro, parabéns com P maiúsculo. Viu? Eu fico muito satisfeito de poder andar todo o estado de Goiás, e nós sabemos que o estado de Goiás é um estado onde a presença agrícola ela é marcante. E então é preciso dar condição ao nosso produtor dele poder trabalhar e trabalhar bem de maneira rentável. Se a gente dá condições a ele, ele se desenvolve. Ele se desenvolve. Então, esse tem sido o desafio. Então, ao longo do meu trabalho, ao longo dos anos, eu visito os municípios, faço contato, dialogo com sindicatos, com associações de pequenos produtores, com cooperativas de pequenos produtores, tudo para buscar uma forma de trabalhar que incentive o produtor a levar adiante o seu trabalho e poder, assim, fazer com que tenha renda, para ele ter, com essa renda, ter uma melhor qualidade de vida, manter sua família, mas, acima de tudo, nos ajudar a sustentar nossas famílias na cidade. Porque esse alimento saudável, ele é fundamental para sustentar a nossa família. É essencial, é verdade. Deputado, ações do governo federal que possam cada vez mais beneficiar o agricultor, a agricultura como um todo. A cada vez mais nós precisamos estar atentos para que as políticas públicas cheguem na ponta. Porque às vezes anunciam a política pública, tem isso, tem aquilo, mas às vezes não chega lá na ponta. Chega para uma parte, não chega para outra. Né? A primeira coisa é crédito. Nós precisamos do crédito. E o crédito não pode ser só para o grande. Porque às vezes, infelizmente, e você tem uma experiência de vida que te permite você já ter talvez percebido isso, infelizmente, às vezes o atendimento em alguns segmentos, às vezes ele não se dá de maneira igual. E nós precisamos ter a mesma oportunidade do crédito para o grande produtor, a mesma oportunidade de crédito para o médio produtor, a mesma oportunidade de crédito para o pequeno produtor. Às vezes não é o mesmo valor, mas ele precisa ter o valor adequado para ele poder levar adiante o seu negócio. Por isso que o governo federal trabalha a questão do Plano Safra. Hoje, agora, nós temos o Plano Safra para atender o agronegócio, que é a agricultura de exportação, e tem o Plano Safra para atender o pequeno produtor, a produção da alimentação para consumo interno, que é a agricultura familiar. Então, esse Plano Safra ele tem valores diferenciados. É claro que o Plano Safra para a agricultura de exportação, para o grande produtor, o valor é maior. E isso não é problema, desde que tenha garantido o Plano Safra, o recurso necessário para poder atender também o pequeno e médio produtor. Agora, nós precisamos, lá na ponta, lá no banco, que esse atendimento ele se dê, que a orientação ela aconteça, que não haja burocracia para que esse produtor seja atendido e ele tenha acesso ao crédito. É claro que só o crédito também não é necessário, não é suficiente, mas ele precisa ter condições para trabalhar, mas ele precisa ter equipamento, ele precisa ter orientação técnica. Então, o grande produtor, ele não tem problema com equipamento, porque ele pode comprar o seu grande equipamento, ele compra equipamentos de ponta, tudo computadorizado. Agora, o pequeno produtor, ele mal tem o tratorzinho para poder preparar a terra dele. Às vezes, ele depende de uma associação, de uma cooperativa, ter um trator para servir 20, 30 pequenos produtores. Ou, às vezes, uma prefeitura que vai colocar aquele trator à disposição para ele poder ficar com ele ali 2 dias, 3 dias na terra dele, preparando a terra. Então, veja você que os desafios são diferentes dependendo do tamanho do produtor. E é por isso que eu tenho essa atenção muito grande com o pequeno e o médio, porque ele tem mais dificuldade. Ele não tem facilidade do acesso ao equipamento, do acesso, inclusive, à orientação técnica.
O grande também tem condição de contratar um agrônomo para poder ficar por conta dele ali, para poder fazer a orientação devida. O pequeno não tem condição e não tem aonde recorrer para, às vezes, ter uma orientação correta, como é a melhor maneira dele aproveitar a sua terra ou preparar a sua terra para produzir. Verdade. Tem uma pergunta, deputado, aqui dos nossos seguidores. O governo federal tem feito muito pelo agro. Ok. Deputado, o governo federal vai continuar ajudando a incentivar a exportação e importação? A primeira coisa, eu acho que tem que fazer mais, né? Eu não sou daqueles de ficar só jogando confete. Já está fazendo muito. Então, não, o governo está trabalhando. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Porque a situação muda, continua precisando ter o crédito, precisa ter o equipamento, precisa ter a orientação técnica. Agora, precisa fazer para plantar para exportação, mas precisa plantar e incentivar o plantio para o consumo interno. Vamos seguir, vamos ver aqui, vamos citar o exemplo. Preço do arroz esse ano no Brasil. Por que o arroz chegou no preço que chegou? Porque não houve, nos últimos anos, incentivo à produção do arroz. Nós temos pouca produção do arroz, e isso, não tendo produção, e o governo anterior, ele acabou com os estoques reguladores, aqueles estoques que a Conab tinha guardado e que, quando faltava algum produto no mercado, tirava dos armazéns e colocava na praça, não tem mais esses estoques reguladores. Aí teve pouca produção do arroz, não tinha arroz estocado, e o governo foi comprar, não tinha onde comprar, porque a produção foi baixa. O governo, inclusive, comprou a produção de tudo quanto é país que estava ao redor. E mesmo assim não foi suficiente para baixar o preço e colocá-lo no valor devido. Então, tudo isso, nós precisamos, então, incentivar a produção daquilo que é para exportação. Então, não tem problema nenhum, vamos produzir soja, vamos produzir isso, aquilo, tudo para exportação, mas nós precisamos produzir aquilo que vai ser consumido no Brasil. Por exemplo, a tradição nossa no Brasil, o arroz e feijão, todo mundo fala, arroz e feijão está na mesa de todo brasileiro. Arroz e feijão é o que está menos plantando no Brasil. É o que deveria ser mais. É o que devia ser mais, se é da tradição do povo brasileiro. Aí planta mais soja do que arroz e feijão. Então, isso que precisa ter orientação. É verdade, viu? Então, nós precisamos ter uma orientação e precisa ter incentivo. Porque como é que o pequeno produtor, ou o médio produtor, ou mesmo o grande produtor, ele vai plantar arroz, vai plantar feijão, se o que dá dinheiro para ele é a soja? Ele prefere plantar a soja. Só que isso não é bom para o país, porque aqui você vai... Então, não é que você não vai plantar a soja, você vai plantar a soja, mas tem que ter um incentivo para plantar o arroz e plantar o feijão. Exato. Porque o arroz e feijão é que vai dar conta do nosso dia a dia aqui. Existe a balança comercial. Se Exatamente. Você tem só um produto, outro, e é o que a gente mais faz uso e consome mais. É verdade, Exatamente. Deputado. Então, esse é o desafio. Para essa vertente. Inclusive, você falando em recurso, eu estou vendo aqui, inclusive até nosso inscrito, ele comentou aqui que você ajuda muitos municípios com questão de máquina, trator, equipamentos, nos municípios para incentivar a agricultura mesmo, familiar. Isso. Vou dizer para você, Goiás tem 246 municípios. Eu não vou dizer para você que todos os municípios já receberam equipamentos indicados por mim, mas eu posso falar com segurança que mais de 200 já receberam. Mais de 200 municípios de Goiás já receberam ou um trator, ou uma patrol, ou uma reta escavadeira, um caminhão caçamba, algum tipo de equipamento que ajuda na produção rural. Isso nós fizemos, evidentemente que eu não fiz isso em um ano, eu não fiz isso em um mandato, eu fiz isso ao longo dos 6 mandatos de deputado federal que eu tenho. Mas hoje, praticamente todos os municípios, de uma maneira ou de outra, já tiveram contribuição do nosso... E tem municípios que já receberam 2, 3, 4, 5, 6 equipamentos, porque tem município com perfil maior de agricultura. E esses municípios, às vezes, recebem mais o equipamento. Então, eu posso te dizer que mais de 200 municípios de Goiás, em algum momento, já receberam ou um trator, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba, uma patrol, um equipamento que sirva para incentivar e ajudar o pequeno produtor. Ajudar o pequeno produtor, não, ajudar o produtor em geral, porque esses equipamentos ajudam o pequeno, ajudam o médio, ajudam o grande.
Certo, certo. Eu vi aqui também, deputado, que o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele estava falando a respeito do desafio que o agricultor está passando nesse momento. Exatamente, que o governo federal está empenhado para estar com o agricultor em todas as situações que ele tiver, favorecendo ele tanto na questão de recursos, como também no apoio técnico. É verdade. Não é por acaso que o presidente Lula indicou o ministro Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura. Ele é um grande produtor. Ele é um grande produtor, não é apenas um produtor, é um grande produtor. Então, ele entende bem a área. Agora, o governo Lula, como eu também, nós temos todo o incentivo ao grande produtor, ao agronegócio, mas queremos dar também um incentivo ao pequeno. Não é uma disputa entre um ou outro, é apoiar os dois. O governo tem a obrigação de apoiar os dois. Exatamente. Por isso que tem o Ministério da Agricultura, para poder orientar as políticas públicas na área da agricultura de exportação, e tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que é o MDA, direcionado para elaborar políticas públicas para atender o pequeno produtor, o pequeno e médio produtor. Então, são duas frentes de trabalho diferenciadas. Então, o Carlos Fávaro está no Ministério da Agricultura com a missão de atender a agricultura mais de exportação, essa agricultura que tem mais tecnologia, mais desenvolvida. O deputado Paulo Teixeira, deputado comigo lá, ele está licenciado para o MDA, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, é o responsável pelas políticas públicas para o pequeno produtor, para atender esse pequeno voltado para a produção de alimentos. Produção de alimentos para ficar aqui no nosso país, para chegar na nossa mesa. Alimentos saudáveis. Esse é o desafio para fazer esse equilíbrio dentro do trabalho do governo e atender a todas as necessidades no campo da agricultura. Okay. Deputado, a gente tem umas perguntas aqui que são para os nossos convidados. Eu vou fazer, você fique à vontade e responda da maneira que você achar conveniente. Deputado, saudade. Às vezes saudade o pessoal às vezes referencia no sentido de querer buscar para si uma situação anterior. Eu acho que é mais, para mim, saudade significa boas lembranças. Boas lembranças. Se vai ser possível repetir ou não, mas a boa lembrança já é o suficiente. Okay. Deputado, mais uma vez, família. Família é fundamental, célula de organização da sociedade e é o lugar principal da preparação do cidadão e da cidadã, porque às vezes hoje eu vejo o grande debate do desafio de como que é formar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens nas escolas, que as escolas têm que estar preparadas para isso, para aquilo. O lugar principal é a família. A família tem que fazer sua parte para depois a gente poder galgar outros espaços. O que Deus representa para você, deputado? Deus é a orientação maior, é a inspiração maior e é o motivo maior de você poder servir as pessoas. Para finalizar, deputado, deixa uma mensagem para o agronegócio, para o produtor rural de nosso Goiás, o Brasilzão de meu Deus. Olha, eu quero aqui dizer a você e a todos vocês que nos acompanham da minha satisfação de poder participar aqui desse programa especial para o agro, mas deixar uma mensagem a você que, de uma maneira ou de outra, trabalha a produção no nosso país. Independente se é pequeno, se é médio, se é grande produtor, e às vezes nem é produtor, mas está ligado ao trabalho do agro. O agro é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Ele é importante para poder gerar economia, para poder gerar divisas, para nós podermos ter políticas públicas para atender às necessidades da nossa população. E o agro também é motivo também, é oportunidade de relacionamento internacional. O Brasil cada vez mais abre oportunidades de diálogo, de mercados internacionais. Então, eu diria a vocês que estão vinculados a esse trabalho no dia a dia, estejam cada vez mais comprometidos em poder avançar na tecnologia, de poder aprofundar nos estudos para podermos ter competitividade, mas uma competitividade sustentável. Nós precisamos trabalhar de maneira sustentável, trabalhando e sabendo, criando um novo paradigma. Não há uma disputa entre você
ter área de plantação e ter preservação do meio ambiente. Você pode fazer as duas coisas. Ah, mas como é que você faz, aumenta a área de produção e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente? Usando tecnologia. A tecnologia te permite produzir mais sem devastar necessariamente o nosso meio ambiente. Então, nós temos que trabalhar de maneira sustentável, de maneira inteligente, usando a tecnologia a nosso favor, até para o bem do próprio agronegócio. Por quê? Porque amanhã, quando vem o temporal, vem a tempestade ou vem a seca, ela impõe o desastre econômico também, e aí o prejuízo econômico a quem? Justamente ao produtor. Então, nós podemos trabalhar com inteligência, usar a tecnologia a nosso favor. Deputado, é um convidado Mega Agro. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento e te conhecer cada vez mais e saber que você respeita o agro, está do lado do agro, está com o povo. Parabéns, as portas estão sempre abertas para você, deputado. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite e a vocês que nos acompanharam. Muito grato a vocês, estamos sempre à disposição para poder servir, poder continuar ajudando o pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor, porque todos eles são importantes para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado, deputado.